Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidado o jornalista, escritor e acadêmico Antônio Soares, que estará no próximo dia 5 de setembro, lançando sua mais recente obra, Ouçam-me, por favor, Estou Aqui e outros contos ilustrados. Boa tarde, Antônio Soares. É uma grande honra recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Carlos Mônaco, prezados telespectadores do Grupo Mônaco de Cultura e Saúde. É uma satisfação muito grande, uma honra mesmo, ser entrevistado pelo Carlos Mônaco. Para muitos que não sabem, um dos maiores biobibliógrafos do Brasil e, quiçá, do mundo. Porque o Carlos Mônaco é a pessoa que sabe da bibliografia e da biobibliografia, ou seja, sabe dos livros de cada autor e sabe da vida de cada autor. É um homem que conhece, ele nasceu entre os livros, foi criado entre os livros e realmente é uma autoridade que nos honra muito conhecer. Muito obrigado pelos seus elogios. O Antônio Soares é uma figura é um grande nome aqui na nossa cidade, né? Autor de várias obras, e eu tenho orgulho de conviver com o Antônio Soares há cerca de 6 décadas, para nossa alegria. Antônio Soares, onde e quando você nasceu? Se é que não se importa em dizer a idade. Absolutamente. Eu nasci em Niterói, tenho a honra de dizer, né? Na cidade invicta, Niterói. Invicta até algum pouco tempo. Vamos ver se volta a ser invicta, né? Mas eu nasci em 28 de abril de 1933, ou seja, em abril próximo estou fazendo 80 anos, com muita satisfação, bem vividos, claro. Mas eu e o Carlos Mônaco nos conhecemos de longa data. Nós somos até diferentes de certa coisa. Nosso conhecimento propicia até que se faça um axioma, um jogo de palavras assim. Eu e você nos conhecemos por muito tempo. E sabemos que há pessoas que se conhecem por muito tempo. Mas eu e você sabemos também que, dentre as pessoas que se conhecem há muito tempo, as pessoas que se conhecem há mais tempo somos justamente eu e você. Não é isso? Nós parece que enredado assim, mas é uma verdade, né? Nós nos conhecemos há muito tempo, né? E sabemos que nós somos aqueles que mais tempo se conhecem. É né? verdade. É isso verdade. mesmo. O Carlos Mônaco, eu convivi muito com o pai dele, Silvestre Mônaco, na Livraria Ideal, que era na Rua Visconde Rio Branco, ali perto da antiga Barcaça Valda, em frente, né? E ao lado tinha o Posto da Mesbla, e do outro lado uma padaria, um mercado e tal. E o Carlos Mônaco ali com o Silvestre Mônaco ali com a sua livraria, que tinha muito de sebo também, né? Sebo, que eu vendia livros usados, né? E ali frequentavam os intelectuais da época. E o amigo aqui, que sempre gostou muito de letra, ia lá pegar uma caroninha, ler os livrinhos lá com ele, entendeu? E nós temos... Há uma fotografia de Carlos Mônaco comigo. Ele de calças curtas e eu de terninho, de gravata, já de bigodinho, entendeu?
O Líade de Almeida que me mostrou essa fotografia. Mas... O Antônio Soares era frequentador assíduo dos movimentos da Livraria Ideal, né? Esteve ligado a várias personalidades do meio literário, participou de inúmeros eventos, conheceu figuras importantes do meio cultural. Muita gente eu conhecia ali, muita gente. Antônio, embora mais conhecido como jornalista, sabemos que você é também... Como é que você explica isso aí? Como é que você explica? Você é jornalista... Mas formado em Direito, formado em Direito. Exato. E como é que você explica... Justamente. Eu já era jornalista quando resolvi estudar Direito. Fui estudar Direito como ilustração, porque eu acho que o homem completo, ele tem que conhecer as leis do seu país, entendeu? E pois a ninguém é dado ignorar a lei. Isso é um ditado jurídico, né? A ninguém é dado ignorar a lei. Então, o homem que estuda direito, ele estuda direito trabalhista, civil, criminal, internacional, essa coisa toda. E ao homem é muito importante no dia a dia conhecer os direitos de seus e de outrem. É muito importante isso. Então, eu quis fazer jornalismo, quis fazer advocacia. E atuei 2 anos como advogado. Atuei realmente 2 anos como advogado, mas aliás, com o Wellington Ribeiro de Queiroz, que era um advogado trabalhista, se tornou meu amigo e tal, e nós trabalhamos juntos 2 anos. Mas um dia eu havia saído do grande jornal Fluminense, que era um noticiário radiofônico, que era transmitido pela Rádio Jornal do Brasil, né? Então, encontrei o Sebastião Costa, um grande jornalista, diretor do grande jornal, na rua, que disse: ô Antônio Soares, você nasceu para ser jornalista. Você larga esse negócio de advocacia, tal, porque eu estou precisando de você lá no jornal, tal coisa. E me ofereceu, entendeu? Cargo de chefia, ganhando 3 vezes mais do que eu faturava como advogado. E eu, então, larguei de armas e bagagens, voltei para o jornalismo. Daí, fui para o Correio da Manhã, fui para a Rádio Globo, e minha vida quase toda foi feita através do jornal. Então, você trocou definitivamente a advocacia pelo jornalismo. Exatamente. E jornais que você colaborou? Alguma? Eu trabalhei no Grande Jornal Fluminense. Grande Jornal Fluminense. Diário Fluminense. Diário Fluminense. Correio da Manhã, Rádio Globo, Diário de Notícias e o Dia. Por último, na Rádio Globo. Eu fazia o seu redator-chefe da meia-noite. O seu redator-chefe. E o Globo no Ar também. Fazia aquilo. Interessante, está vendo? Tantas coisas que a gente... E ao par da minha atividade jornalística, eu desenhava também. Sempre gostei muito de desenho. E daí fazia charges, histórias em quadrinhos, para diversos órgãos da imprensa, né? A Gazeta de Notícias, Jornal do Comércio. Jornal do Comércio. A Luta Democrática. Luta Democrática. E vários jornais de Niterói, Opção, onde eu criei o super-herói de Niterói, o Kid Boy, e foi publicado lá. Eu acompanho a sua carreira há muitos anos e aplaudo toda essa sua trajetória belíssima que você... Eu sou um pouco irrequieto, né? E gosto também de seresta. É verdade. Seresta. Antônio, sabemos que você é membro da Academia Niteroense de Letras. Exato. Eu queria saber o seguinte, qual o patrono de sua cadeira e você já ocupou algum cargo na diretoria dessa instituição? Já. A minha cadeira é número 37 e o patrono é Múcio Paixão, um escritor campista que foi até autodidata, de uma expressão muito grande na literatura do norte do estado, né? Sem dúvida. E do Brasil, sim, porque ele escreveu sobre teatro, muita coisa também,
Múcio Paixão, foi o meu patrono na cadeira. Aliás, falando em Academia Niteroense de Letras, nós vimos que o trabalho que lá é desenvolvido, inúmeros eventos, né? Amanhã mesmo, dia 29, estarei presente à entrevista que será feita a Neide Barros Rego, que é a diretora do Centro Cultural Maria Sabina, por sinal também faz um belo trabalho aqui na cidade, né? A entrevista será dentro do projeto Conversa Literária, que o Gilson Rolim desenvolve. Exatamente. Muito então bom. Eu acompanho de perto o trabalho que vem sendo desenvolvido na Academia Niteroense de Letras. Você é um dos membros importantes de lá, ocupou cargo na diretoria, né? Exato. O cargo de secretário. Fui secretário por duas vezes, eleito e reeleito, né? Certo. Depois eu resolvi dar uma chance para os outros, né? Certo. Hoje a nossa amiga a Mendes, a atual é Leda Mendes Jorge, a Leda está Mendes Jorge se vendo com proficiência bastante. E a Leda Mendes Jorge é a atual presidente da Associação Niteroense de Escritores. Exato. Que daqui a pouco, logo mais, 17 hoje, horas, hoje, 17 horas, hoje, dia 28, exato, estaremos lá na sede da Academia Fluminense de Letras, comemorando as bodas de pérolas, né? Pérola. Da instituição Associação Niteroense de Escritores. Eu pertenço também à Academia Fluminense, mas como membro correspondente. Ainda não tenho cadeira fixa. É como eu também sou membro correspondente da Academia Fluminense de Letras, atualmente presidida pelo Valdenir de Bragança. Valdenir de Bragança, grande personalidade. Antônio Soares, esse gosto, essa tendência pelas letras, você já tem há muito tempo? Isso desde criança. Desde criança que eu comecei pelas histórias em quadrinho. Lia histórias em quadrinho, aqueles gibis antigos, o Globo Juvenil, o Guri, o Lobinho, o Tico-Tico. Eu lia aquilo tudo. Eu tinha uma sede de leitura, entendeu? Muito grande. E ali eu aprendi muita coisa, aprendi a falar muita coisa, aprendi a escrever e aprendi a desenhar, porque eu copiava os desenhos e aprendi a desenhar. Então, sempre gostei muito de literatura em geral. Li Irmãos Grimm, criadores de vários personagens da história hoje, né? A Bela Adormecida, aquela dos porquinhos, como é? Ah, sim, os Três Porquinhos. Os Três Porquinhos, a Rapunzel e várias, Branca de Neve, Sete Anões, todos os irmãos Grimm, que fizeram. É verdade. Depois o Walt Disney popularizou pelo cinema, né? E muita gente atribui até a autoria ao Walt Disney, quando não é. A autoria dos irmãos Grimm. Naquela época, além dos contos dos irmãos Grimm, também tinha os contos de Andersen, que também era bastante lido pela juventude, né? Muito bem. E você falou em algumas revistas aí que me deixou... Eu lembro perfeitamente do Guri, do Capitão Marvel, com o Dr. Silvana. Também lembro-me perfeitamente do Fantasma, do Mandrake, do Flash Gordon e outros tantos, né? Muito bom, muito bom. Em relação às revistas, tivemos o Eu Sei Tudo, o Cruzeiro, Manchete. Exato. Você sabe uma coisa? Eu quando vi aquelas revistas, quando eu vejo esses desenhos de Niemeyer, aqueles desenhos diferentes, né? Nas construções, eu me lembro do Flash Gordon. Que o desenhista já fazia lá no planeta Mongo, que nunca existiu, né? Era fictício, né? O planeta. Ele lá havia aqueles caminhos aéreos, como tem agora aqui os nossos viadutos, né? Ele fazia construções bem parecidas. Eu tenho certeza que o Niemeyer andou olhando Flash Gordon também. Flash Gordon. Marcou muito, sabe? Naquela época, toda a juventude liam essas revistas infantis, infanto-juvenis. Bom, quais os livros que você escreveu?
Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre eles, Antônio Soares. Olha, eu escrevi primeiro um livro que eu tinha muita vontade de escrever, sobre o meu bairro. Meu bairro, embora eu tenha nascido ali no Santana, no bairro Santana, eu fui com 2 anos, eu fui já para o Cubango. Então, eu me apaixonei pelo Cubango, um bairro maravilhoso, tinha o Rio Calimbá, que nascia lá na rua São José, nasce até hoje, né? Mas agora virou valão de esgoto, né? Mas até determinado trecho, nós mergulhávamos, pegávamos peixinho, tal. Então, eu escrevi um livro, As Margens Plácidas do Rio Calimbá, que é esse livro aqui. Esse livro aqui foi lançado pela Secretaria de Cultura de Niterói, porque ele foi considerado um tanto didático, pois conta realmente a história, um pouco da história da Zona Norte de Niterói, não é? Ok? E aqui eu também trago nomes de pessoas ilustres que nasceram no bairro, que se projetaram na política, no esporte, nas artes, entendeu? Eu trago aqui. E também digo quem foram cada um dos nomes de rua. Quer dizer, Noronha Torrezão. Quem foi Noronha Torrezão? Eu digo quem foi. Um sociólogo e tal. Eu conto a história. Quem foi desembargador Lima Castro? Quem foi Viçoso Jardim? Quer dizer, quem foi cada um deles que dão nome às ruas do Cubango, do Largo do Marrão até o Morro do Céu. Então, é um livro ilustrativo também, entendeu? Por isso, considerado didático. Focaliza toda aquela área do Cubango. Toda a área. E com desenhos meus também. São desenhos. Eu mergulhando no livro e tal, no Rio, aqui, entendeu? Esses desenhos coloridos aqui, na capa. Tem muita coisa que a gente fazia lá no Cubango. Saltar o rio, mergulhar dentro do rio, soltar cafifa, jogar bola de gude, tudo isso. E depois do segundo livro, esse livro até me propiciou. Esse livro tem o prefácio do professor Marcos Almir Madeira, que era da Academia Brasileira de Letras. Foi meu professor na Faculdade de Direito. Tem a orelha do Sávio Soares de Souza, grande escritor. E tem uma apresentação magnífica aqui, até uma covardia, do Luiz Antônio Pimentel, esse centenário Luiz Antônio Pimentel. Eu reuni 3 grandes, só esses três escritos valorizam o livro mais do que ele vale, entendeu? Só o Sávio Soares de Souza, Luiz Antônio Pimentel e Marcos Almir Madeira valorizam o livro. E com desenho meu. E o segundo livro foi Cantos e Desencantos, de poesias. Um livro de poesias que eu dediquei à minha esposa. E ela estava doida que eu publicasse os versos que eu fiz para ela. Então, eu fiz aqui. A capa é da Tiana Regina, uma cantora e desenhista amiga minha. Entendeu? A capa. Muito bem. Eu tenho o próximo livro, eu tenho também um livro de infanto-juvenil, que está para lançar, está prontinho. E esse que eu vou lançar agora, no dia 5 de setembro, é um livro de contos adultos. Contos adultos. Tem aqui a história desse camarada aqui, que era o Bregogério. Aqui aparece o mudo da Rua da Praia, o famoso mudo da Rua da Praia. Esse escurinho ali do lado ali. E atrás dele o Gervásio, que era dono de uma pensão ao lado, e lá o português, dono do bar, que era justamente meu pai. Né? Aqui tem uma história também que se deu na Lapa. Uma mulher que vagava na noite e levava os clientes dela para um quarto, e eles nunca mais voltavam,
porque ela se transformava numa jiboia e engolia todos eles. E aqui tem também essa garotona linda aqui, que é uma questão de estrabismo. É um conto, uma questão de estrabismo. E aqui, sentado no sofá, estou eu admirando a beleza da garota, entendeu? Então, ela estará lá no dia 5 de setembro, estará lá, pelo menos no livro estará. Então, eu quero a presença de vocês lá. Então, dia 5 de setembro, né? Dia 5 de setembro, estaremos lá às 19 horas. Às 19 horas, no lançamento do livro do Antônio Soares, no Clube Central. Exato, no Clube Central, no 19 meio da praia. horas, sim. Agora, eu queria até falar a respeito dessa obra, As Margens Plácidas do Rio Calimbá, porque eu sou membro do Conselho Editorial da Niterói Livros. Exatamente. Foi onde publicou esse belo trabalho. Foi. E eu posso afirmar que a repercussão dos membros do Conselho sobre a sua obra foi notável. Foi muito aplaudida e então nós ficamos assim entusiasmados em editar o seu livro. Eu gostei. Parabéns pelo seu trabalho, Antônio Soares. Obrigado. Eu gostei muito das palavras do Marcos Almir Gomes. Almir Madeira. Marcos Gomes também. Marcos Gomes que era era o secretário de Cultura na época. Ele faz uma apresentação magnífica aqui também. Certo. Marcos Aliás, Gomes. aqui tem Luiz Antônio Pimentel, Marcos Almir Madeira, Sávio Soares de Souza, são 3 nomes que dispensam comentários. E ainda o Marcos Gomes, né? E o Marcos Gomes também. Grande secretário, né? Antônio, e o fato de você ter sido o último cartunista a desenhar e a editar o famoso personagem, o Amigo da Onça, na revista O Cruzeiro? Exato. Como isso aconteceu? É um fato. Vocês sabem que o Cruzeiro fechou uma determinada época, né? Depois reabriu. Mas o Amigo da Onça, um personagem impagável, né? Gozadíssimo. Era a primeira coisa que a pessoa fazia, era abrir a página do Cruzeiro para ver. O Cruzeiro era uma revista semanal, para ver o Amigo da Onça. Então, o criador, Péricles Maranhão, morreu. Circunstâncias tristes, bebia muito, tal. Depois foi substituído pelo Carlos Estevão, que era de Niterói. Carlos Estevão, o criador do Dr. Macarra e outros personagens interessantes dos cartoons. E eu substituí depois, o Carlos Estevão morreu também, e o Cruzeiro fez um apanhado para ver quem fazia o traço mais parecido com o do Péricles. Eu levei logo 5 desenhos feitos e peguei o lugar. Então está aqui, o Amigo da Onça, por mim, eu me assinava ASO, A-S-O. A-S-O. Está dando para ler aí? E aqui, falar nisso, como vai aquela sua linda secretária? A mulher passando, e aqui o cara com fusquinha, dizendo para a mulher gorda, o Julinho vai ter prazer em lhe dar uma carona. O Julinho, pau da vida lá, entendeu? Ele criava aquelas situações constrangedoras para a pessoa, né? Ele constrangia o cara. E tem uma aqui do Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele dizendo, rezando naquela posição, a guerra está no papo. E foi naquela posição que Napoleão perdeu a guerra. Entendeu? Então está aí, mais uma vez, o Amigo da Onça. É verdade. Que agora está acabado, porque o Cruzeiro fechou de vez. Em 1978 fechou e nunca mais abriu. E quem trabalhou por muitos anos lá na revista O Cruzeiro foi o José Cândido de Carvalho. Cândido de Carvalho, E todos gostavam, liam, viam o Amigo da Onça. Era realmente, marcou muito na nossa... Muito bom. Na história de todos nós. Antônio, você desempenha um belíssimo trabalho na cidade
como apresentador da Seresta no Campo. Exatamente. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre esse belíssimo trabalho que você desenvolve. Quanto ao belíssimo, eu faço restrições, mas eu faço o que posso. Eu apresento a Seresta, digo no Gogó também, lá, uma musiquinha do Nelson Gonçalves, do Francisco Alves e tal, e digo umas poesias de vários autores, tanto niteroienses como de outras plagas, né? E também faço um pouquinho de humorismo, digo umas piadinhas assim, meio sem graça, mas o povo é muito agradável, tal, amável, e aplaude as nossas piadinhas. Quer dizer que é música, poesia e humorismo, que há 10 anos, faz esse ano, 10 anos que nós apresentamos no Coreto do Campo de São Bento. E agora, sábado que vem, haverá mais uma, porque estava suspensa. Será? Por determinação do prefeito e tal. Estava suspensa, mas agora ele mandou nos chamar para apresentar sábado, agora, dia 1º. Sábado, dia 1º, no Campo de São Bento, teremos mais uma seresta. Mais uma seresta. Serenata, né? No campo, Certo. Dentro do projeto Chão de Estrelas. E é aberto, todos podem... Aberto, Nós temos muita gente que vai lá assistir, né? Não só de Niterói, como de outros municípios daí, né? Inclusive gente que vem em caravana para assistir. A Seresta chegou a determinado ponto que atraiu gente de outros lugares, inclusive do Rio de Janeiro. E Antônio, nós estamos lá. Considerações finais. A que hora? Eu gostaria de saber o horário da Seresta. A Seresta é às 18 horas, 18 o horário de horas. sempre. Horário de sempre. Agora, o lançamento do meu livro é na quarta-feira seguinte, ou seja, dia 5 de setembro, no Clube Central, às 19 horas. Todos convidados. Todos convidados. Todos amigos convidados. Então, considerações finais do nosso querido Antônio Soares. Amigos, é uma satisfação muito grande estar com o Carlos Mônaco, mais uma vez, e falar a vocês nesse programa maravilhoso. Mais uma vez, o Carlos Mônaco se faz digno, se faz merecedor dos nossos aplausos pelo trabalho que desenvolve em prol da cultura em Niterói e adjacências. Muito obrigado. Despeço-me agradecendo a presença do jornalista, escritor e acadêmico Antônio Soares em nosso programa e também aos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da acadêmica, psicóloga, a queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado e até a próxima. Discutir sobre segurança e defesa nacional não é um diálogo muito divulgado dentro das universidades. Foi dando foco à importância desse assunto que a UF inaugurou no final do mês de agosto, em cerimônia solene no Teatro Municipal de Niterói, o Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, o INEST-UF. No Brasil, é a primeira unidade desse tipo criada dentro de uma universidade pública. Ter esse local, esse centro de estudos, onde se congregam e se reúnem pessoas de diferentes setores da sociedade civil e das Forças Armadas, é muito importante. É o lugar ideal e eu acho que a UF dá um passo importante para consolidar essa área do conhecimento no Brasil e poder formar pessoas, gerar conhecimento, no sentido de olhar o Brasil daqui para frente. A UF toma a iniciativa, dentre todas as universidades brasileiras, de iniciar a mobilização para que o saber, o conhecimento acadêmico, a teoria, ela comece a se mobilizar para refletir sobre problemas que dizem respeito à defesa. Esse centro ele atende a uma série de anseios que o segmento militar tinha, de fazer com que o mundo acadêmico se interessasse pelas questões de segurança e defesa.
De forma que nós temos também, do nosso lado, o segmento militar, feito um esforço em entendermos e participarmos um pouco mais do mundo acadêmico. O Brasil se projeta mundialmente, portanto, precisa cuidar de aspectos que até o presente foram de pouco domínio acadêmico. É fazer com que mais rapidamente nós consigamos levar a sociedade brasileira à consciência de que o Brasil precisa ser pensado em nível estratégico. Desde o seu início, quando nós ainda nem tínhamos uma estratégia nacional de defesa, a criação do INEST, né, no seu núcleo, já previa essa integração, essa interação entre os segmentos civis e militares. Dirigido pelo professor titular Eurico de Lima Figueiredo, conta com uma graduação em Relações Internacionais e um mestrado em Estudos Estratégicos. Faz com que o Brasil tenha como principal objetivo pensar-se no âmbito das nações, pensar-se no âmbito das relações internacionais, pensar-se no âmbito da própria sociedade brasileira, porque sem isto nós não poderemos chegar aos objetivos que nós pretendemos, isso é, mostrar a nós mesmos e ao mundo a grandeza do povo brasileiro. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E hoje eu iria responder algumas questões que nos chegaram, mas em virtude de termos aqui conosco essa figura muito especial, que é muito querida por todos nós, né, que conhecemos bem de perto, eu não poderia deixar Antônio Soares sair daqui sem bater um papo com ele também. Então vamos aproveitar e deixar o Antônio Soares de castigo mais um pouquinho, enquanto eu faço aqui umas perguntinhas, né? Porque eu fiquei curiosa assistindo ali o Mônaco entrevistando o Antônio Soares, eu fiquei curiosa porque ele falou que está lançando um livro para adultos. E eu estava olhando ali de longe, atrás do vidro ali com a técnica, com o pessoal da técnica, e estava vendo, Antônio Soares, que eu não sei se é um livro para adultos, mas acho que é para adúlteros também, né? Porque você mostrou uma mulher, né, com uma silhueta, né, né, bem torneada e tal e coisa. Então, mas o livro é para adultos mesmo ou para adúlteros também? Ou como é que fica aí essa coisa? Meus amigos, entre os homens que eu conheço, o único adulto que não é adúltero sou eu. Entendeu? É mesmo? O único adulto que então, não é adúltero. Então mente muito bem, sou né? eu. Olha como mente que o resto, bem. Esses homens não valem nada. Mas eu sou muito romântico. Então eu não sou o cadinho daquela novela, mas eu bem que gostaria de, entendeu? Aliás, meu avô, eu vou te contar para vocês aqui, que ninguém nos ouça. Então vamos lá nos segredinhos do Antônio Soares. É por isso que eu estou aqui, para dar umas cutucadinhas nos segredinhos. Ele tinha 3 famílias, meu avô, pai da minha mãe. Está dizendo, a coisa vem de longe. Ele tinha uma em Cabo Frio, uma em Rio Bonito e uma aqui em Pendotiba, Niterói. E 32 filhos nasceram dessa trilogia. Nossa, vai gostar de fazer filho assim lá longe, hein, Antônio? Meu avô, Juca Barbosa. Não sei por que chamavam ele de Juca Bonavara. Não sei por quê. Você não sabe por quê. Não sei por quê. Tinha essa Tem uma mania. leve desconfiança. Uma leve desconfiança. Mas, meus amigos, nós estamos perdendo tempo. Eu estou aqui diante dessa figura belíssima, talentosa, que é a Beth. Mas não é você que está me entrevistando, não. E não vai inverter as coisas aqui. Elizabeth, o que eu chamo de Elizabethful. Né? Você é meu amigo, né? Elizabethful, né? A Elizabeth é uma pessoa Antônio, carinhosíssima, gente, colega muito, muito bacana, com freira lá da Academia de Letras e psicóloga. É da Academia Niteroense de Letras, né, Antônio? É, Niteroense de Letras, E a gente tem medo de psicólogo, né? Tem? Por quê? Porque psicólogo vai ler a alma da gente, né?
É um perigo essas psicólogas. Que coisa mentirosa. Você lê a alma da gente. Você sabe que eu sinto por você, não sabe? Eu sei que você sente por mim muita amizade, muito carinho, muita admiração. Você já falou várias vezes. Exato. Agora, se passam outras coisas, aí... Mas qual é o homem que olhando para ela não sente balançar o coração? Que maravilha. Mas o meu coração também balança por todos vocês. Muito obrigado. Eu gosto muito de vocês todos e especialissimamente de você. Viu? Já melhorou. Tá vendo? Por isso é que eu quis te entrevistar. Mamãe está ouvindo lá em casa. Viu? E eu gosto muito de Terezinha também. Não tem que ficar com ciúmes, porque eu tenho uma admiração muito grande por ela. Ela é uma pessoa que eu tenho uma consideração também enorme. É uma pessoa agradabilíssima. Mas não vamos ficar aqui rasgando seda. Tem senso de humor. Que eu quero saber certas coisas mais sobre a sua vida. Antônio, me fala um pouco dessa coisa do Projac, porque você faz parte lá do pessoal do Projac. Não, o Projac... Você é global também. O Projac, propriamente, eu andei fazendo lá, andei vendendo umas piadas para eles. Andei vendendo. E participei também de umas figurações de novela as atuações. E tal. Figurações de novela. Mas é uma vida, é muito longe. Sei. Precisa daqui lá no Projac. É uma viagem. Uma viagem, né? Sim, mas dessa atuação no Projac, você teria alguma coisa para contar para a gente? Alguma coisa inusitada que te venha à lembrança? Não, propriamente não. Eu participei com Bete Faria naquele Brasil Pandeiro, né? Eu fiz coisas que o Agildo Ribeiro leu e cantou em cena. Entendeu? Muitas aquelas coisas que você fala da música, como é? Você faz a música tornar-se engraçada, você dá outra letra. Sim, né? sim. Dá outra letra à música. E eu fiz o Explode Coração, estava na época da soja, né? Sei. Então eu fiz a soja e o feijão. E você lembra? Não me lembro mais. Sei. Chega de falar para cozinhar, não sei o quê. Sei. Mas o Agildo Ribeiro, imitando a Maria Bethânia, cantou isso e foi realmente um sucesso. Antônio, então vamos falar um pouquinho. Onde é que você nasceu? Niterói. Niterói? Bairro Santana. Niterói produz gente muito boa, né? Exato. Hein? Exato. Que maravilha. Às vezes produz uns como eu também, mas... E me diga uma coisa, você falou que está chegando aos 80. Chegando aos 80. E a gente tem que passar aqui para o nosso telespectador qual é o segredinho, ou qual é o chá que você usa, ou como é que é essa coisa de chegar aos 80 dessa forma, aproveitando bem a vida, curtindo a vida como você, cantando, tem uma voz muito bonita. Você sabe. Fala muito bem. Bete, minha querida, o fato é o seguinte, o humor é indispensável na vida. O humor. Eu sou adepto do humor e do amor. Entendeu? Isso são os ingredientes necessários para se viver bem, viver muito, curtir a vida. Entendeu? Humor e amor. Você vê o Luiz Antônio Pimentel. Sim, é um homem que ama e tem um humor fabuloso. Mas o Luiz Antônio Pimentel tem uma característica muito importante que eu qualifico de talvez a característica mais importante para alguém ter vida longa, que é o despojamento. Também. Uma criatura extremamente despojada, uma pessoa que não é competitiva de forma alguma. Vaidade, então ele não se estressa. O mundo pode estar desabando e o Luiz Antônio Pimentel continua fazendo a caminhada dele, fazendo o trabalho dele, com aquela serenidade, com aquele bom humor. Sempre tem coisas maravilhosas. Então, eu acho que esse despojamento é uma coisa que ajuda extremamente a saúde de todo indivíduo. Haikais onomásticos, ele usou o nome de todos os amigos para fazer haikais. Que coisa linda, né? Se preocupar em Você vê como ele é amoroso. É muito amoroso. Quer dizer, junto o amor
e o despojamento, porque o amor sem o despojamento claro, é difícil. Claro. Né? Você pode, teoricamente, falar muito a respeito do amor, mas se você não pratica o amor, que é justamente praticado através desse despojamento. Exatamente, né? É isso mesmo. E me diga uma coisa, Antônio, quer dizer que as serestas no Campo de São Bento vão retornar? Vão recomeçar. Bem, nós estamos no 10º ano de serestas consecutivas. Agora, este ano, por não sei lá quantas o prefeito resolveu não fazer, até agora. E para sábado próximo, nos convidou. Às 18 horas. Às 18 horas, sábado. Já não será no Coreto, como habitualmente. Será na quadra ao lado. Então, nós vamos participar de um evento musical, incluída a seresta nesse meio. Ali só tem um grande problema, né? Choveu. Você lembra que a última vez que eu fui te assistir, chovia, mas chovia que era uma coisa louca. Né? E até quem está no Coreto, com chuva, ventando... Mas enquanto você estava lá, estava tudo iluminado. Você saiu, escureceu. Mas já estava chovendo. Não, mas escureceu. Você saiu, escureceu. Então, quem sabe se o próximo prefeito não propicia aos seresteiros da cidade, pelo menos o nosso apelo fica aqui, de um lugar que abrigue melhor as pessoas ali no Campo de São Bento, quando tiver um dia chuvoso. Exatamente. Não é? Eu já dei até a ideia, mas... Já podemos fazer essa solicitação aqui no ar. Ao lado do Campo de São Bento, tem aquele colégio, Joaquim Távora, né? Sei. Ali tem um galpão ótimo. Sei. As pessoas podem fazer seresta ali. E poderia ser feito nos dias de chuva, nos dias de chuva. Essa ideia eu dei desde o princípio. Com a acústica melhor. Vamos dizer, acústica muito melhor. Exatamente. Não? Essa ideia eu dei logo no princípio. Mas não foi aceita? Não aceita, é difícil. É muito difícil se lidar com administradores públicos, é muito difícil. Mas... Por que as pessoas não podem fazer de uma maneira melhor e não fazem, né? Exatamente. Por exemplo, eu acho que agora a gente tem aqui para trazer para o telespectador, que eu inclusive gostaria de ouvir a sua opinião. Hoje eu vi que a Biblioteca Nacional, o prédio da Biblioteca Nacional está desabando praticamente, né? Exatamente. Porque está ruindo uma parte lá que tem o ar-condicionado e o acervo está sendo prejudicado, porque o acervo tem que ficar numa temperatura X e está muito mais alta a temperatura do que deveria ser, não é? Para conservar os livros que estão ali. E a gente percebe, quer dizer, como, de certa forma, o nosso governo fala tanto em educação, e me parece que o prédio da Biblioteca Pública é o 2º ou 3º do mundo. E você vê como é que é tratado, quer dizer, como é que os nossos governantes tratam esse nosso acervo, com que descaso, né, que isso é tratado. Eu gostaria de te ouvir a respeito disso, Antônio. O que você acha disso? Tudo que você disse aí é certíssimo, mas eles não ouvem a gente. Eles não ouvem, não sei por quê. Secretários de Educação entram e saem, e ministros entram e saem, e não resolvem nada em favor da educação. Pois é, o que você pensa a respeito disso, como amigo da onça? O que o amigo da onça diria a respeito dessa situação? O amigo da onça ia gozar muito esse pessoal. Ia gozar muito esse pessoal. Porque parece que fica aquela coisa da campanha eleitoreira, quer dizer, o sujeito só se preocupa nas vésperas de uma eleição, aí ele vende que faz, acontece, tal e coisa, tereré, mas no período, não é, que ele teria que justamente dar conta daquilo que ele disse que ia fazer, ia acontecer, pereré, papapá, ele não faz nada, ele fica esperando a próxima eleição para poder falar para poder falar alguma coisa que possa mantê-lo, não é, perpetuamente naquele lugar. Exato. Eles falam coisas que a gente está cansado de saber, que eles estão cansados de saber. Aí vem apontando, vem na época de pré-eleitoral, vem apontando problema ali, problema aqui, problema lá. Pois é. Mas, pô, e aquele o tempo que ele esteve no poder, por que não fez? Pois é. Fazer nada. Infelizmente. Eu acho que, inclusive,
Eu acho que o ser humano que pensa na atualidade está mesmo muito desacreditado de uma maneira geral, né? E são barganhas feitas lá entre vereadores e prefeito, é uma parada, sabe? É bom nem falar nisso. É uma pena. Mas eu acho que é bom falar. Não acho que não seja bom não falar, não. Eu acho que é bom falar. É bom falar, mas é muita sujeira. Mas é uma coisa que realmente deixa a gente extremamente desesperançado. Exato, tira o humor da gente. Né? Tira. Exatamente. Então a gente tem que fazer aquele excesso, né, de, vamos dizer assim, de certa forma, até de um certo esforço, para que a gente não deixe cair esse humor, né, que é necessário para que a gente tenha saúde. Exato, exatamente. Né? A gente tem que procurar esse caminho, né, mesmo pagando um preço que não é muito baixo, né, mas nós temos que procurar esse caminho do humor e da alegria, até para podermos suportar essas vicissitudes do dia a dia. Exatamente. Concorda? E acho que a música contribui muito para isso. A música contribui muito. Né? Então vamos falar mais um pouquinho de como acontece a seresta e como é a participação das pessoas que vão ali assistir. Ali é o seguinte, quem tiver aptidão para cantar... Levanta o dedo, eu quero também cantar, é isso? Se apresenta, faz um ensaio e tal. Aquelas pessoas que forem selecionadas vão e cantam. Pode ser quem for. Não tem problema nenhum. Mas isso na hora, quando a coisa está acontecendo? Não, isso é antes, durante a semana, né? Sei. Mas e como é que essas pessoas teriam acesso ao grupo que toca? Exatamente. Tem que ir ali e marcar. Mas e ali aonde? Ali no Coreto, ali na onde. Vamos marcar para ir na Secretaria de Mas Cultura. Alguém fica ali? Nós estamos ali para anotar os nomes da pessoa. Não, você está dizendo o seguinte, a pessoa vai, assiste uma seresta, exato. Aí está assistindo a seresta, quer participar da próxima. Exato. Aí então ela procura o grupo. A fazer um ensaio e, se for aprovado, vai cantar na próxima. Entendeu? Sim. Vai cantar. Sim. Então eu vou me candidatar. Maravilha. Na próxima eu vou me candidatar a outra. Eu já ouvi a Elizabeth cantar e canta muito bem. Muito bonito. Eu vou participar, hein? Mas, claro que será uma satisfação para nós. Porque você tem uma voz muito bonita, né? Você tem uma voz muito bonita, você canta bem. Já está passado. E você é um bom locutor também. Sem contar as piadas. Sim, as piadas também são boas. Eu sou bom. Né? As piadas são boas. Eu mesmo. Mas então as pessoas podem participar dessa maneira. Podem participar. Né? Podem interagir. Exatamente. Porque eu acho que o importante, quando a coisa é feita assim como é feita ali, ao ar livre, é poder justamente interagir, né? De uma certa maneira, com as pessoas que até costumam estar sempre assistindo as serestas. Exato. Tem muitas pessoas... Para que elas marquem bem a participação delas. Pessoas que começaram assistindo e hoje cantam. E hoje fazem parte do grupo que se apresenta. Fazem parte. E são muitas pessoas. Inclusive instrumentistas. Pois é. É um bom local para essa troca de informações, para essa descoberta de novos talentos. Novos talentos, dos valores. Nós temos gente que canta muito bem em Niterói. Temos instrumentistas valiosíssimos. Nós temos, por exemplo, um que eu vou citar assim, Manuel Moraes. Ficou conhecido como Manuel do Bandolim. Sei. Esse rapaz, ele toca bandolim, que é uma maravilha. Toca violão, que é uma maravilha. Toca flauta, que é uma maravilha. E saxofone. Que maravilha. Ele nos quatro instrumentos, ele é ótimo. E ele participa sempre... Participa quase sempre lá. Das serestas. Então fala o nome da turma que te acompanha, dos músicos. O Tulênio Araújo, que é um grande violão. Tem o Argemiro Espíndola, que é um grande violonista. Tem o Wilson Viana, um grande violonista. Tem pandeiristas. Tem a Terezinha Fiuza, que é compositora, cantora e também toca escaleta. Que beleza. Entendeu? Tem uma série de músicos e cantores ótimos. Mais cantores. Você falou na Terezinha, né? A Terezinha canta também. Canta também. Quem mais canta lá com vocês? Canta a Janete Assunção,
que é um estilo Ademir de Fonseca, um espetáculo. Sei. Canta que é uma maravilha. Tem a Denise de Santi, é o tipo da Maísa, melhorada. Que além disso ela é linda. A Denise de Santi. Me perdoe o Arnaldo Bonar, marido dela, mas ela é linda. Entendeu? A gente tem que dizer, né? Eu não estou dizendo para vocês Denise que de ele enaltece, né? Mas a gente tem que dizer a verdade, eu sou muito franco. Como eu sou franco quando digo que você é linda. Ele é franco. Mas é poesia também, nós dizemos lá, poesia. Poesia. Mas você fala as poesias ou você chama as pessoas que assistem para falar poesia? Falar. Quando ninguém se atreve, eu vou e falo. Entendeu? Eu falo falo de Olegário Mariano, falo de Bilac, falo de Fernando Pessoa, falo de vários autores, né? Do Vinícius. Então, mas eu tenho um livro de poesia e às vezes eu mas pego. você fala alguma coisa sua também? Falo. Eu gostaria até de dizer um sonetinho aqui para você. Agora. Com muito prazer. Porque você sabe que o amor é muito importante. Até na idade senil, né? Então, eu fiz um soneto sobre o amor senil. Vejam só. Então, vamos te ouvir. Eu te amo tanto, tanto, que até penso, no dia em que ambos formos bem velhinhos, como será neste querer intenso a nossa íntima troca de carinhos. E chego a imaginar que contrassenso teus lindos lábios, já enrugadinhos, a me beijar com tal ardor pretenso, que saibam ainda a capitosos vinhos. Nós dois senis, porém sem nos dar conta de que este amor nem a tudo remonta, mormente limitado por artrites. Seguiremos, inscientes das idades, tu a afagar minhas adiposidades e eu a beijar febril tuas celulites. Que maravilha! Mas você não acha que quando a gente... Já diz o ditado, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Exatamente. Você não acha que na coisa do amor, na coisa da atração, chega a um determinado ponto que quando ocorre mesmo, essas pequenas coisas da estética, do que é exterior, a gente não transcende isso? Não tem dúvida. Né? Tem dúvida, não. Quer dizer, será que o olhar do homem é tão diferente assim do olhar da mulher? O homem é mais objetivo. Porque né? o Vinícius de Moraes dizia, as feias que me desculpem, mas a beleza é fundamental. Mas olha, isso, não. O que é feio e o que é bonito, né? Exato. Se ama, é bonito. O que é como definir o belo? Como é que você definiria o belo? Eu sei que a arte é a imitação do belo, né? E o belo é a arte, né? Eu já pensei muito sobre isso, eu acho que eu definiria o belo como algo que é invisível aos olhos. Exatamente, é uma boa definição, muito boa. Né? Quer dizer, o belo é algo que ele te atinge de uma forma... Você sente o belo. De uma forma tão contundente, tão centralizada, que você, na realidade, você perde até o jeito de alguma crítica sobre aquilo, ou de alguma posição, vamos dizer assim, mais objetiva em relação à coisa. Tanto que quando as pessoas se apaixonam, a gente diz que elas ficam cegas, surdas, burras. Exatamente, a paixão é cega. Não é? A paixão é cega. A paixão não só cega, como ela faz um estrago. Cega, emudece, ensurdece. Não é? Exatamente. Você não escuta o que dizem. E ainda deixa a gente abobalhado também. Deixa. Não é? Mas quem não quer viver lá os seus momentos de paixão, Mas é importantíssimo. Quem não amou, não viveu. Né? Né?
E o amor, eu acho que o amor propicia isso. O amor propicia ao longo, eu acho que de uma vida compartilhada, né, numa relação, ele propicia o apaixonar-se várias vezes. Também. Você concorda comigo? Também. Que há também várias formas de paixão, e a gente pode se apaixonar em vários momentos de uma caminhada a dois. Exatamente. Né? Não tem dúvida. Você se apaixona pelo intelecto, não é? Pelo espírito, pela beleza. Né? A paixão é uma coisa fabulosa. Muito embora a sexualidade tenha a coisa da química. Tem, não tem. Né? É importantíssimo. Que a gente tem que levar em conta essa questão hormonal, quer dizer, a atração, por tudo que eu vi até agora, né, em termos de estudos em relação à sexualidade humana, o que a gente percebe é o seguinte, é que a atração em si, ela depende muito da química das pessoas. Realmente. Né? Essa troca de odores, essa coisa é muito coisa forte. De pele com pele é muito importante. É muito forte. A própria temperatura do corpo de um, a temperatura do corpo de outro, né? Os odores, odores, não dou mão não. Ele não faz. Daqui a pouco ele está me entrevistando. Não vou te dar a mão. Tá, okay. Não. Mas, Jabete, não que eu vou ficar corada aqui. Jabete, eu queria dar para os nossos ouvintes uma receita de viver. Então, dê a sua receita de viver, que a gente já está chegando nos nossos minutos finais. Exato, você fica aqui me enrolando. Aqui. Receita de viver. Vida, afinal, achei a tua receita. E posso te enfrentar de peito aberto. Não mais me atinge o mal que sempre espreita aquele que, como eu, sonhou desperto. Eu que buscava crédulo a utopia do amor em paz, formei minha certeza de que para ser feliz a única via é encarar este mundo com nobreza. A humana imperfeição rir e, quiçá, perdoar a ingratidão sofrida, já que aos nobres de alma é dado compreendê-las. O espírito supera a dor do açoite, pois quanto mais escura faz-se a noite, maior se torna o brilho das estrelas. Que beleza, hein? É o contraste, né? A dialética da vida. Exatamente. Né? Quer dizer, às vezes, num momento de muita escuridão, a gente encontra a solução. Exatamente. Não é? É isso aí. Quer dizer, essa é a minha proposta de trabalho no meu consultório todos os dias, de que às vezes a pessoa está num momento de tanta escuridão, de tantas impossibilidades, e a partir desse momento é que vem a solução. Quem sabe não se encontra luz na escuridão, né? Bom, Antônio, olha, não te dei a mão, mas agora eu faço questão de levantar, viu? Não, você fica sentadinho e eu vou te dar, então, o meu beijo. O seu ósculo. Maravilha. Muito obrigada pela sua presença. Não com inveja, não, hein? Tá? Viu? Foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Muito obrigada por você ter aceitado ficar. Claro, uma surpresa maravilhosa. E para você, telespectador, meu beijo grande, até o próximo programa, quando eu estarei, então, respondendo algumas questões que nos chegaram e que hoje, em virtude da presença do Antônio, eu deixei para a semana que vem para a gente poder bater esse papo com o Antônio Soares. Muito obrigado. Obrigado, telespectadores. Foi direitinho?